Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 13. Jesus está vivo, irmãos. Se alegra com essa notícia. Ele está vivo e eu já conversei com ele hoje. Aleluia. Todos encontraram, sentadinhos mesmo. Vamos fazer menção de alguns versículos. O versículo 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Versículo 16, eu repito mais uma vez. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecesse. Até aqui. Aleluia. As notícias que percorriam Jerusalém, cidades circunvizinhas, era que Jesus havia morrido. Jesus estava morto, o grande profeta, homem poderoso em obras. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, está sepultado. A Bíblia diz que logo os primeiros eventos, as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus, a saber, Maria Madalena ou Maria de Magdala, juntamente com Joana, Maria, a mãe de Tiago, vai até o sepulcro de Jesus, levando especiarias, levando consigo fragrâncias, essências, até o túmulo de Jesus. Chegando lá, a pedra estava removida. Quando ela olha para a parte de dentro do sepulcro, está vazio. Jesus não estava mais lá. Prostrando-se com o rosto aos chãos, com uma agonia e tristeza no seu coração, a Bíblia diz que aparece-lhe dois varões com os rostos resplandecentes. Eram dois anjos que apareceram-lhe para anunciar que Jesus estava vivo. Quando aqueles anjos falam para aquelas mulheres: por que buscai o que está vivo dentre os mortos? A notícia abalou a estrutura daquelas mulheres. Correndo atônitas, retornam e vão falar das boas novas, que Jesus estava vivo e que a sua tumba, que o sepulcro estava vazio. Neste interim, neste espaço de tempo, Jesus vai ao encontro de dois dos seus discípulos. Provavelmente esses dois discípulos, que não é da primeira comissão dos 12, que agora 11, porque um já tinha desviado do propósito, mas este aqui são dois daquela comissão dos 70 discípulos que Jesus havia delegado. Esses dois homens estão saindo de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros de percurso, para a aldeia por nome de Emaús. A expressão hebraica da palavra Emaús significa fonte de águas quentes. Esses homens não apenas estão desviando o seu caminho,
como também Ele está deixando a verdadeira fonte de água viva. Está trocando a água que sacia a sede e vai para um outro tipo de fonte. O que tem acontecido nos últimos dias é um grande acúmulo de pessoas que têm deixado a verdadeira fonte, que é Jesus, e têm buscado outros tipos de fonte. Mas João, no capítulo de número 4, no versículo 13 a seguir, Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, porque a água que eu vou dar para vocês, esta fonte é uma fonte que salta para a vida eterna. Não existe, irmãos, outra fonte que venha saciar a minha e a tua sede, senão a fonte de Jesus. Não te aparte da fonte que sacia a sua sede, porque certamente outros tipos de fonte não vai lhe saciar. Jesus havia ressuscitado e a cidade de Jerusalém estava em grande alvoroço. O messianismo de Jesus estava sendo questionado por causa da sua crucificação, por conta da sua morte. A esperança de um libertador que Israel havia de esperar tinha sido frustrada, porque Israel esperava que Jesus libertasse aquele povo que ora estava sob o domínio dos romanos. Eles não entendiam que a libertação que Jesus estava promovendo era uma libertação muito mais além do que um simples governo humano. O que Jesus estava propondo para aqueles homens, mulheres, crianças, para aquela nação e posterior para todo o mundo, não era a libertação apenas de um governo corrupto e massacrador, era a libertação do governo das trevas, porque o governo do pecado estava operando, a morte estava vencendo todos quantos Deus havia levantado. Esses gozaram da morte e do pecado, começando com Adão e Eva no jardim do Éden, caindo para os patriarcas, Moisés, caindo para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Josué, em seguida para os juízes, para os profetas, para os reis. Todos esses pecaram. Então agora Deus precisa de um plano de resgate urgente, e esse plano veio por Jesus Cristo de Nazaré. Deus amando o mundo de uma tal maneira, eu não tenho palavras para te explicar o amor de Deus. Eu não consigo verbalizar para você o amor que Deus ele tem sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a humanidade. Mas eu posso explicar para você que, tendo Deus seu único filho, ele entrega para a morte, e para a morte de cruz. O amor de Deus se resume na pessoa de Jesus Cristo. Esses discípulos que estão se afastando de Jerusalém estão desprezando tudo quanto Jesus havia lhe ensinado, tudo quanto Jesus havia mostrado, não só em palavras, mas também em ações, em milagres, em cura. Esses homens estão se afastando porque depositaram em Jesus uma expectativa que Jesus não prometeu para eles. Sabe o que acontece nos últimos dias no meio da igreja? Crentes se afastando dos propósitos do caminho do Senhor, porque foram a Jesus, entregaram nas suas mãos expectativas e promessas que Jesus não prometeu. Jesus não prometeu de forma alguma para o povo a libertação do governo romano. Jesus prometeu a libertação dos pecados.
Jesus prometeu a libertação dos cativos, aqueles que estavam presos em suas prisões espirituais. Jesus, ele veio pregar a palavra do reino de Deus para aqueles que se encontravam oprimidos, cansados, subjugados, à margem, à escória de uma sociedade. Jesus, ele veio pregar para os doentes, porque ele mesmo disse que os sãos não necessitavam de médicos, mas ele veio para os doentes, ele veio para os aquebrantados de coração. Foi isso que aconteceu. Mas o que me chama mais atenção no texto não é o fato dele ter se desviado, apenas, irmãos, se afastado do caminho, porque em São Marcos capítulo 16, versículo 12 e 13, está escrito da seguinte maneira: depois disto, manifestou-se de outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo, indo eles anunciando aos demais, mas também estes não deram créditos. Estes dois homens que o evangelista São Marcos, vai dizer aqui, também retrata a história daqueles homens que estavam a caminho de Emaús. Os dois homens a caminho do campo eram os dois discípulos de Emaús. Jesus apareceu para eles em aparência diferente do que havia vivido e morrido. Jesus ressuscitado para que cumpra em nós os mesmos sinais que cumpriram em Cristo. Convém que os que ressuscitam tenham um corpo de glória. Jesus agora vai dar um exemplo clássico do que nós iremos gozar quando Ele nos arrebatar, quando nós sairmos dessa matéria. Nós iremos gozar do mesmo corpo de glória que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, estava ali perante aos dois discípulos que estavam no caminho para Emaús. Quando Jesus se apresenta para ele, o apóstolo São Paulo, no capítulo 3, versículo 21, vai dizer que, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Jesus foi humilhado, como diz Isaías capítulo 53. Um corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que nele tem de subordinar a si todas as coisas. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. O corpo seja semeado em corrupção e ressuscitado em incorrupção, semeado em desonra e ressuscitado em glória, semeado em fraqueza e ressuscitado em poder, semeado o corpo natural e ressuscitado em um corpo espiritual. É isso que nós, muito em breve, iremos gozar de um corpo incorruptível, aonde não mais o pecado e as tentações irão nos tentar. Nós gozaremos de um corpo incorruptível, de um corpo de glória. Você pode se alegrar com isso? O que eu estou pregando para você aqui não é nada para você acumular bens, fortunas e riquezas aqui na terra. Não é nada material, é coisas espirituais que você só vai discernir se também em espírito entrar nessa mensagem. Eu preciso transmitir isso aqui para você. Eu não sei você, mas eu estou cansado de ouvir coisas da terra. Eu preciso ouvir coisas do céu. Eu preciso me relacionar com o céu, irmão. Eu preciso ter intimidade com as coisas espirituais. Não suportamos mais viver de maneira carnal. Queremos, irmãos, se aproximar de Cristo, mas agora Cristo não está mais entre nós em matéria. Ele agora é Espírito, e Ele
te convida a adorá-lo em espírito e em verdade, porque a hora vem, a hora é essa, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e que adore a Ele em espírito e em verdade. Então eu te convido agora a entrar no mundo espiritual. Você já veio à igreja, a igreja é o templo físico, mas agora eu te convido a entrar no culto. O culto, ele é espiritual. Shalai de plouve cabadarauats. Entra agora na dimensão. Ai, minau é te come. Chobra faragawa. Pendaceli braio choplouve quebadawe. Eu estou sentindo a graça de Deus, irmão. Jesus agora tinha um corpo de glória. A aparência cansada e sofrida, como um servo humilhado, já não lhe pertencia mais. Agora ele era um corpo espiritual, tanto que agora poderia facilmente atravessar paredes, portas, aparecer, desaparecer em qualquer ambiente de forma miraculosa. Como prova disso, São João capítulo de número 20, versículo 19. Ao cair daquele dia, Jesus está circulando. Jesus está circulando. Enquanto Roma havia matado o corpo físico e colocado dentro de um sepulcro, de uma caverna do doutor José de Arimateia, e pensando eles que ia parar Jesus, mas Jesus agora ressuscitou. O seu corpo foi um corpo glorificado, um corpo que foi transformado. Meu Deus do céu. Joliande, Rasupri, Jobre, Rebubi da Plave. Irmãos, nós vamos entrar agora, irmãos. Nós vamos entrar em uma dimensão. Eu lhe falo aqui da parte de Deus. Se você entrar comigo na mensagem, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu duvido você sair daqui da mesma maneira, porque esta palavra que eu prego não é minha. A autoridade que eu estou pregando não é minha. Sem Jesus nada poderemos fazer. Nós estamos aqui no nome dele. Então se eu estou no nome dele, você está no nome dele, prepara, porque é noite de quebrantamento. É noite de voltarmos ao Calvário. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair daquele dia, o primeiro da semana, trancadas estavam as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Joplefauri que ante relubre, os discípulos estavam dentro de casa com medo, trancados, atemorizados, porque Jesus estava morto. Mas não sabia eles que Jesus já havia ressuscitado. Não sabia eles que o corpo de Jesus já tinha sido transformado em um corpo de glória, que já estava transitando, já estava, oh meu Deus do céu, estava caminhando, e eles estavam dentro de casa. O interessante é que Jesus não bateu na porta, Jesus não tocou campainha, Jesus não soltou a janela. Jesus atravessou as paredes e no meio dele disse: paz, paz seja convosco. Neste mesmo dia, depois que ele foi lá acalmar os corações daqueles homens,
João capítulo 20, versículo 15. Jesus vai de encontro a uma mulher. Jesus está indo tranquilizar todo mundo. Jesus está indo lá tranquilizar o coração que estava agoniado, estava um alvoroço. Irmão, descansa o teu coração, fique em paz. Mulher, porque choras? Quem procuras? E ela, pensando que era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, eu tô amandau é choplou, jericando ai meu amandarabau é checai eu chobrafara gabadarauá. Eu tô falando com Deus aqui, irmãos. Eu tô ouvindo a voz do Espírito Santo. Onde está? Se tu tirou ele, diga para mim aonde tu puseste, e eu o levarei. E disse-lhes Jesus: Maria. Quando ela ouviu a sua voz, quando ela, ai meu Deus do céu, irmãos, que você não ouça a minha voz nessa noite, mas que você ouça a voz de Jesus, porque talvez a minha voz afônica, rouca, pode lhe trazer, irmãos, um incômodo, pode talvez lhe trazer uma inconveniência, mas que você ouça a voz de Jesus no seu coração, chamando pelo teu nome. Ele virou para aquela mulher e disse: Maria. Ela virou para ele e disse: Raboni, Raboni. Imediatamente ela identificou. E ele disse: Maria. E ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Mestre. Maria Madalena demorou um pouco para discernir quem era. Porém, tanto ela como os discípulos de Emaús, em dado momento, não teve mais dúvidas que aquele que lhe falava-lhes era Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús estavam comentando, mas não era ele, o homem, profetas em palavras, em obras. O que aconteceu? E eles caminhando, Jesus chegou próximo deles. E como eu disse, Jesus, quando se apresentou para os discípulos de Emaús, não estava mais no seu corpo sofrido, flagelado, porque o espetáculo de horror que aconteceu, irmãos, São Mateus capítulo de número 26 vai dizer que Jesus tinha sido preso. Jesus estava na fortaleza por nome de Antônia. A madrugada toda eles acusaram Jesus, vilipendiaram a sua mente, um terror psicológico, um pavor, um medo. Jesus passou a madrugada toda. E quando amanheceu, jogaram Jesus na mão de Pilatos. Pilatos disse: não é minha jurisdição, mando para Herodes. Herodes, com briga política com Pilatos, manda Jesus de volta. Pilatos não sabia o que fazer com Jesus, não sabia o que fazer com o Filho de Deus, e disse: o que quero que eu faça com esse homem? O povo gritava: mata Jesus, mata Jesus, mata Jesus. Que raiva é essa? De alguém que pregou o amor. Jesus a todo tempo pregou o amor. Jesus a todo tempo pregou a pacificação. Mas o povo gritava: mate ele, mate ele, mate ele. A Bíblia diz que Pilatos não vê crime em Jesus. Manda bater em Jesus. Bate nele para ver se acalma essa fúria. Jesus magrinho. Isaías disse que Jesus não tinha aparência, não. A sua aparência era franzina. Jesus era magro, o rosto esquelético.
dar bombom, não. Os soldados romanos, com a fúria, eu vou conjecturar, a Bíblia não diz, mas o demônio entrou. A fúria de Satanás era tão grande contra Jesus, porque Jesus em nenhum momento pecou. O diabo tem fúria daquele que não peca. O diabo tem fúria daquele que se desvia do mal. O demônio entrou dentro dos soldados romanos. Aqueles soldados pegam um instrumento por nome de azorrague, tiras de couro, com pontas de osso, de carneiro, com pedaços de ferro em cada ponta daquelas tiras de couro, e começa a desferir chicotadas em Jesus. Cada chicotada que dava em Jesus, pedaço de carne. Um sábio historiador vai dizer que foi tanta pancada de Jesus, que as suas vértebras estavam à mostra. Diz que quando Jesus respirava lá na cruz do Calvário, diz que dava para ver os seus pulmões. Depois de 40, e há quem diga que foram mais de 40, foram 45 chicotadas. Pegam Jesus, colocam Jesus de pé. Uma covardia tamanha. Pega um linho vermelho e coloca sobre o seu corpo, aberto de chagas. Esse é o evangelho, irmãos. Esse evangelho de toma de chave, recebe, profecia de daqui, tudo mentira. Tudo conversa, balela, conversa furada. Porque quando eu olho para o sofrimento do meu Jesus na cruz, eu rejeito esse evangelho que está sendo pregado aí, evangelho mentiroso. E pega agora uma coroa de espinho de figueira brava, 4 a 6 centímetros cada espinho. Faz uma coroa, porque Jesus pregou o reino, e ele disse que era filho do rei. Eles não entendiam que o reino de Jesus não era um reino aqui na terra. Quando Pilatos olhou e disse: mas tu é rei do judeu? É tu que vai revolucionar a história. Rei aqui sou eu, Pilatos. Olha o meu exército. Só que o exército de Jesus ali estava em silêncio. Havia um momento certo do exército de Jesus bradar, que eram os seus anjos. Os mesmos que se manifestaram lá no jardim do Getsemane. Quando Jesus orou, a Bíblia diz que os anjos do Senhor confortou Jesus. Diz: calma, aguenta mais um pouco aí. Fica só mais um pouquinho aí, porque o brado vai vir lá em cima, lá no Gólgota. O brado vai vir lá. O inferno estava preocupado. Demônios, Satanás do inferno estava sem saber o que fazer. Porque a história do Éden foi uma, mas agora aquele que ferir o calcanhar iria pisar e esmagar a sua cabeça. Ele não sabia de onde viria o nocaute. Ele não sabe de onde vem, irmãos. Ele não sabe o teu segredo com Deus. Ele não sabe da tua intimidade que tu tem com Ele. Ele não conhece. Ai, meu Deus do céu. Pega uma cana, bate na coroa de espinho, irmãos. Massa encefálica, furou o cérebro, lascou a caixa craniana. Quem já assistiu a crucificação do produtor Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Quem assistiu? Foi aquele muito mais. Você sabia que o ator que interpretou Jesus, o Jim Caviezel, ele não conseguiu mais atuar. Ele se converteu ao evangelho. A interpretação daquele homem foi tão forte. Depois vai no YouTube e coloca lá o testemunho de Jim Caviezel. É impossível se encontrar com Jesus e a vida não mudar. É impossível ter contato com Jesus e a vida continuar.
não era nem eu o pregador, irmãos. Oh, mas Deus sabe todas as coisas. Oh, Senhor da glória. E a Bíblia diz que Jesus agora recebe o partíbulo da cruz. Esse Jesus que eu estou te apresentando aqui, ele é diferente desse que apareceu para Maria de Magdala. Esse Jesus que eu estou te apresentando aqui, ele é diferente do Jesus que apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele é diferente do que apareceu lá dentro para os 11 discípulos de casa. Porque Jesus glorificado é uma coisa, mas Jesus martirizado, afligido, escalpelado é outra. Existe o antes e o depois. Pós-Calvário e depois do Calvário. Está sendo afligido? Aguenta um pouco. Está sendo perseguido? Sustenta mais um pouquinho. Está sofrendo perseguições? Aguenta. Pastor, está doendo, eu não suporto mais. Suporta sim. Deus não lhe daria fardo cujo você não possa suportar. Fica tranquilo, aguenta mais um pouco, porque está chegando a tua vitória. Está chegando a tua vitória. Estou me recuperando da garganta ainda, irmãos, me perdoa. Oh. Jesus recebe o partíbulo da cruz. Uma cruz era muito pesada, mais de 80 quilos. Eu estou pregando por debaixo de uma graça tão grande, irmãos. Eu estou sentindo um cheiro diferente, um aroma diferente. O ambiente está sendo refrigerado, irmãos. A presença de Jesus está aqui no nosso meio. A presença dele está no nosso meio. Jesus recebe apenas um pedaço da cruz, um partíbulo da cruz, em média 30, 40, 45 quilos. E recebe nas suas costas e começa a caminhar pelas ruas de Jerusalém. Lembre-se que Jesus havia ceado, São Mateus capítulo 26, perdão. Lembre-se que Jesus tinha ceado na noite anterior. Passou a madrugada toda na fortaleza Antônia. De manhã, Pilatos, por volta das 10 da manhã, Herodes retorna. Por volta das 4 da tarde, apanha. Por volta das 17, Jesus está indo, caminhando. Agora, com fome, com sede, desidratado, fraco, uma hemorragia toma conta do seu corpo porque perdeu muito sangue. É essa a figura de Jesus que às vezes esquecemos, irmãos. Faça valer a pena. Pelo amor de Deus, não crucifique Jesus de novo, não. Não coloque Jesus de volta no Getsemane e nem na via dolorosa de... Não coloque Jesus na mão de Pilatos de novo, não, pelo amor de Deus. Vamos entender, irmãos, o que é o Evangelho. Hoje eu estou aqui bonitinho, cheirosinho, porque Jesus, irmão, Jesus passou tudo aquilo por mim, passou tudo aquilo por você. A Bíblia diz que no meio deste caminho aparece um homem por nome de Simão. Sabe o que eu aprendo com isso? Simão, ele é um estrangeiro, um etíope, da cidade de Cirene, e ele é constrangido a carregar a cruz. Você não está só. Vai ter alguém que vai ser aquele que vai te ajudar a carregar a cruz. Jesus é jogado, lançado na cruz do meio. Pés e mãos presas por cravos, pregos 12 a 15 centímetros, transpassaram, irmãos. Alguns dizem que a primeira mão deu certo. A cruz não era dele, era de quem? Tem alguém comigo? A cruz não era dele, a cruz era de quem? A cruz era feita por medida. Iam lá na prisão, tiravam a medida do que ia ser crucificado e faziam a cruz de acordo com a medida daquele. A cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Mas você conhece a história, não vou tecer comentários.
Primeira mão diz que grudou certinho. Os historiadores dizem que gruda certo, bate certo, pá. Porque já tinha uma pré-cava na madeira. A segunda não deu, mas puxaram tanto o braço de Jesus que desloca. Não quebra, porque a profecia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Não quebra os ossos. Mas há quem diga, alguns entendidos estudiosos, que houve um deslocamento para caber a mão de Jesus do outro lado. E bate-se o prego, bate-se os pés. E Jesus ainda encontra fôlego para pregar o que nós conhecemos, as 7 mensagens da cruz. Eu já preguei isso aqui para vocês. A penúltima mensagem de Jesus na cruz: Pai, está consumado. No grego, tetelestai, está pago. Havia uma cédula de condenação. Havia um grande crime que nós não teríamos possibilidade de pagar por esses crimes. Ele disse: Pai, está pago. Está pago. Consumado. Está feito. O inferno está inflamado. Vai morrer sem pecar, sem murmurar. Vai morrer como a ovelha muda, como pode. Quem é esse? Quem é esse? Inferno, aguarda só um pouco. A última mensagem da cruz, o maior pregador é aquele que no seu último momento de vida diz: Pai, entrego a ti o meu espírito. O dia negou sua luz. O sol não poderia mais brilhar. O astro luminar maior não poderia mais brilhar. Porque a luz que brilhava no Calvário, na cruz do meio, brilhava cada vez mais. Chorabai choque, canta seprava da gaba, chubriquemi chebriendi a seprave, anda seprove. Você pode glorificar ao nome de Jesus. O inferno vai ser bombardeado, porque esta luz resplandece no inferno. Enquanto eu vou conjecturar, irmão, pelo amor de Deus, eu vou conjecturar, é pensamento meu. Enquanto a treva tomou conta da terra, porque o sol negou a sua luz, o inferno viu a maior luz de todos os tempos. Oh, Helai, Joe, Helai. Sobrahal, Vesibriande, e vai ele no cativo dos cativeiros. A morte, aonde estão os seus agrilhões? Me dá a chave aqui, porque tu foi derrotada, amor. Sobre ande assiliande alubre sobre quebre ande asseli ande. Que haja temor nessa noite, que haja reverência, que haja uma fé despertada no teu coração, porque aquele que tomou a chave da mão da morte e disse que a partir daquele momento ela não teria mais domínio sobre a humanidade, porque ele estava tomando domínio. Jesus agora, irmãos, ele está caminhando com o corpo glorificado, e ele precisa mostrar para algumas pessoas, porque é sempre assim, ele precisa para mostrar para algumas pessoas que ele estava vivo.
E um desses foi Cleópatra. Cleópatra, um dos discípulos, estou finalizando, estava caminhando e conversando quando Jesus se aproxima. Os olhos deles estavam fechados para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são estas que está caminhando, trocando entre vós? E por que está triste? E respondendo um cujo nome era Cleópatra, e disse-lhes: és tu um peregrino em Jerusalém e não está sabendo o que aconteceu? Não sabe das coisas que têm sucedido neste dia? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais do sacerdote e do nosso príncipes entregaram a condenação e a morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele, que fosse remir Israel. Mas agora, tudo isso, e hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os judeus tinham uma crença que até 3 dias a alma voltaria ao corpo, o espírito voltaria ao corpo. Você lembra de Lázaro? Gritaram e falaram para Jesus: já faz 4 dias, não tem mais jeito. Jesus sabia dessa crença, Jesus fez de propósito. Se Jesus chega no terceiro dia, dizia-se a crença que o espírito poderia voltar no terceiro dia. Jesus disse: então vou chegar no quarto. Oh glória, aleluia. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Eu falei delas: Maria de Magdala, Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Eu falei delas. E não acharam o seu corpo no sepulcro. Eles ouviram as irmãs falando e voltaram dizendo também que tinha visto uma visão de anjos, Maria Madalena. E os anjos disseram: ele vive. Mas mesmo assim os dois estavam desviados. Você acha que a parábola que Jesus proferiu sobre o rico e o Lázaro, onde o rico estava clamando no inferno, dizendo: deixa eu voltar, porque talvez um que ressuscita dos mortos fale, eles acreditam. Abraão vai dizer: não, eles têm Moisés e Deus profeta, que ouçam. Nem tão pouco eles não creem em Moisés, não creem no profeta. Você acha que se um se levantar dos mortos, eles vão acreditar? Esses aqui ouviram os testemunhos de mulheres, que anjos que apareceram e falaram, mas mesmo assim ele continuava para o caminho de Emaús. Aí Jesus agora vai tomar a pronúncia. Estou finalizando. Capítulo de número 24, versículo 25. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha ao Cristo padecer e entrar na sua glória? E Jesus lhe contou sobre as escrituras. O coração daqueles dois começaram a arder, porque a palavra estava sendo pregada. Só há uma forma do coração arder e tremer, é quando a palavra de Deus é injetada dentro de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que alguma espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aí eles tranquilizaram o coração. A conversa começou a mudar, porque Jesus começou a pregar, começou a pregar, começou a pregar, começou a pregar. Quando eles estavam próximo da aldeia de Emaús, eles constrangeram a Jesus, sem saber que era a Jesus, e disse: fica conosco. Jesus recebe o convite, entra na casa deles. E quando Jesus entrou na casa deles,
19, e dizendo: fica conosco porque já é tarde, já se declina o dia, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e lhe deu graça. No momento que Jesus, irmão, Jesus só está no partir do pão. Jesus só está presente quando compartilha. Quando nós estamos fazendo aqui, isso aqui é um partir do pão, nós estamos compartilhando o pão. Quem é o pão? Jesus. Quem é o pão? A palavra. Então Jesus está aqui, irmãos, no partir do pão. Quando eles olharam para aquele gesto, a Bíblia diz que lhe abriram os olhos e reconheceram ele. E naquele momento Jesus... Aí agora começa a haver um quebrantamento. Não ardia nosso coração quando ele estava pregando, não queimava no nosso peito. No dia que você ouvir essa palavra e não queimar mais o peito aí, irmãos, cuidado. Estamos dando ouvido a tantas outras coisas, nos interessamos por tanta desgraça alheia, por tanta notícia de peste, de fome, de quem matou quem caiu quem adulterou com quem. Nos interessamos e vamos nos entreter em mídias sociais, em aplicativo, em shows que passam na televisível da mídia, em programas, em reality show. Nos interessamos com tanta porcaria. Por isso que o nosso coração é vazio. Precisamos encher o nosso coração de Jesus. Por isso que os nossos olhos são cegos. Eu estou pregando por debaixo de um temor, irmãos. Eu estou pregando por debaixo de um temor tão grande. Não ardia o nosso coração quando ele pregava para nós. Naquele momento se levantaram e disse: opa, não é Emaús não, é Jerusalém, lugar de paz. Emaús significa fonte de água quente. Jerusalém é lugar de paz. E depois disso Jesus vai confirmar: não te ausente de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revertido de poder. Finalizo. Chora, baijo, gelicando que mintre fal rebelde o plai. Jorecai o jo rebubi. Jequebravi andi é surpreendiei. Jo pra faragaba, jo re, jo pliquem ni andarawats que padawe te provicaue. Finalizo nessa noite dizendo: volte para Jerusalém, volte para Jerusalém, volte a orar, volte a ler a palavra, volte a buscar como você buscava antes. Parou porque estava decepcionado, estava triste. Eu te pergunto: Jesus te fez o que, pelo amor de Deus? Se você se decepcionou por causa de mim, se você se decepcionou por causa do irmão, da irmã, você nunca teve na igreja por causa de Jesus. Pelo amor de Deus, volta para Jerusalém, volta para a comunhão, volta para o partir do pão, volta para a oração, volta para o jejum, volta para a peleja, volta depressa, pelo amor de Deus, porque Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Se coloca de pé, por favor, se coloca de pé. Ele está vivo, Ele está
está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. 545 da harpa cristã, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Vou repetir até você entender. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Oh, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Pai Joka Badara Badara Subi, Oli Canto Cabadawe, Encho Relai de Play. Vamos adorar, playback, vem pastora, vem. Deus enviou, playback, seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Posso crer no ar, porque Ele Excelentíssimo Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho,
Filho. Senhor Deus Espírito Santo, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, porque o Senhor está vivo e com o Senhor está a nossa esperança.